Bom acesso às nossas aulas, continuando o nosso assunto, que tem em outros vídeos sobre cadernos gestores do Estado de São Paulo. Se você está acessando esse vídeo pela primeira vez sobre cadernos gestores, observe depois que temos outros em continuidade, numa próxima aula que você pode acessar ao seu tempo, da maneira como você achar mais correto, né? O importante é estar lembrando que cadernos gestores nessa bibliografia são 2 volumes de 2009 e um volume de 2010. Esse que nós vamos estar abordando nessa aula, ele é o volume 3 de 2009, onde ele vai trazer aqui para a gente alguns aspectos das ações pedagógicas voltadas à gestão da escola. Atente que nesse material dessa aula não constam os aspectos da legislação em seus detalhes previstos nesse caderno gestor. Então anota para você não esquecer que depois você tem que ir no material impresso, na sua apostila e buscar lá, anotar, grifar na sua apostila os aspectos pedagógicos referentes a este caderno. Os aspectos da legislação referentes a esse caderno, porque os pedagógicos, que são aqueles que normalmente os candidatos têm um pouco mais de dificuldade, são os que a gente vai aproveitar o tempo que temos para detalhar, para contextualizar, para que você consiga encontrar as alternativas adequadas na hora da prova. Esse caderno gestor, volume 3, ele tem uma visão muito específica da administração da unidade educacional. Ele vai falar da avaliação anual da escola, ele vai falar do conselho de classe, ele vai falar da organização dos ciclos e da legislação estadual. É essa legislação que eu estou dizendo que a gente não traz detalhes nessa aula, mas que você pode consultar no seu material impresso. Bom, como que a avaliação da unidade educacional deve ocorrer? O diretor deve articular para que as reuniões finais de conselho de classe e série consiga refletir, consiga elaborar ideias sobre o que de fato aconteceu durante o ano e projetar ações para o ano seguinte. Ação que seria comum para um diretor se ele já tivesse uma concepção adequada do que fosse dirigir, quanto mais para o gestor. Terminou o ano, é preciso que se faça uma avaliação para poder traçar novas metas para o ano seguinte. Nas reuniões do conselho é que são tomadas as decisões que envolvem a escola como um todo e não apenas alunos em particular. Preste atenção nisso, o conselho é para avaliar o todo e não apenas alguns alunos em particular. Por que o caderno gestor retoma essa ideia, frisa bem essa ideia? Porque no dia a dia da escola, o que acaba acontecendo é que o conselho de classe não avalia todo o processo de ensino e aprendizagem. Ele acaba avaliando só o aluno. E mais ainda, às vezes nem avalia o aluno. Às vezes o conselho de classe é só para os professores contarem aos demais professores a nota que cada aluno tirou. Ou a nota, a média, o conceito com que o aluno encerra aquele ano letivo. O conselho de classe é muito mais do que isso. O conselho de classe é um momento de tomada de decisões. Decisões sobre o quê? Diz o caderno gestor. Decisões sobre análise do processo de ensino e aprendizagem desenvolvido na escola durante aquele ano. O processo utilizado nessa escola foi um processo que garantiu, por exemplo, o envolvimento dos alunos no processo? Foi um processo que garantiu o envolvimento dos familiares? A organização da escola possibilitou aos nossos alunos o trabalho com projetos? O desempenho dos alunos, como que foi dentro desse acompanhamento? E o apoio para o trabalho esse ano? Foi adequado, não foi adequado? Que apoio a escola poderá dar melhor o ano que vem? Que apoio a escola deveria dar, mas não tem condições de dar e é preciso buscar isso em instâncias superiores? Esse é o papel do diretor, acompanhar essa avaliação. Terceiro ponto, quais as indicações são fornecidas nesse planejamento a ser efetivado no ano seguinte? Em tese, ao término do ano, a escola já participou, já teve os resultados das avaliações externas, a escola já participou, já tem os resultados das avaliações internas,
A escola já desenvolveu seus projetos disciplinares e interdisciplinares, então é a hora de averiguar o que precisa ser modificado e aquilo que deu certo que pode ser mantido para o ano seguinte. Também é preciso que haja bastante registros nos conselhos de classe. Quem deve garantir os registros? Você, diretor, e o professor coordenador. Esses registros, eles trazem aspectos importantes das características do dia a dia da escola. Ele traz, por exemplo, quais são os alunos nessa escola com necessidades educacionais especiais? Anote uma concepção importante. Quem são os alunos com necessidades educacionais especiais? A legislação coloca 2 pontos. São os alunos com alguma deficiência ou os alunos com superdotação. Esses são os alunos com necessidades educacionais especiais. Pensar também no conselho de classe. Quais são os nossos alunos com problemas socioculturais, ambientais, econômicos, familiares? Quem são eles? Em que turmas eles estão? Que apoio foi possível dar e que apoio ainda será necessário oferecer? Quais são os nossos alunos com problemas comportamentais, como, por exemplo, indisciplina, desinteresse, falta de atenção e concentração, hiperatividade, dificuldade de se ajustar às rotinas e etc. Então, a hora do conselho de classe é uma hora muito rica, é uma oportunidade muito rica dos profissionais, coletivamente, junto com os gestores da escola, pensarem sobre que alunos são esses, que condições de aprendizagens lhes faltam ou têm, que condições podemos oferecer a eles e aos seus familiares, que possibilidades de aprendizagens um aluno com NE tem. Diz a legislação que a escola deve determinar os objetivos de terminalidade para cada criança com necessidades educacionais especiais. Isso a escola não faz se ela quiser, isso é a obrigatoriedade da escola. A construção do projeto, a organização dos períodos de recuperação, a organização do material a ser oferecido é de responsabilidade prevista na legislação e precisa ser oferecido a essas crianças, a esses jovens, a esses adultos, a esses alunos que estiverem matriculados na escola que você for o diretor, que você for o gestor. Quero aproveitar aqui, passando uma coisa na minha cabeça, deixa eu lembrar a seguinte consideração, que também é pegadinha na hora do concurso. Vamos supor que determinados familiares procure você na escola como diretor e te pergunte assim: bom, meu filho está com dificuldades na escola e eu gostaria de saber o que tem sido feito de projetos para essa criança, para esse meu filho vir a aprender. E se você não tiver como apresentar a esses familiares que projetos são esses, esse familiar, à luz da legislação, poderá abrir uma notificação sobre isso, poderá fazer uma denúncia, poderá fazer uma ocorrência. Pergunto, esta ocorrência desse familiar deverá ser feita onde? Na Secretaria da Escola? Na Secretaria de Educação? Junto ao supervisor de ensino? Não. Ele vai abrir um BO na Delegacia de Polícia. Esse é um conceito que muitas vezes os educadores esquecem. Sabe por quê? Porque aonde está escrito que as escolas deverão oferecer aos alunos projetos de recuperação e acompanhamento? Na LDB. E o que é a LDB? É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Mas o que acontece entre a maioria dos educadores? Esquece que o L de LDB significa lei. Se é lei, cumpre-se. E se você não cumprir a lei, quem tem que ser comunicado? A instância executiva, legislativa ou judiciária? É aí que a gente esquece. E a maioria dos educadores, mesmo dos familiares, olham para a LDB como um documento pedagógico. Como um documento, assim, se eu quiser eu faço. Se eu não quiser, eu não faço. Então, como diretor, tem que estar muito atento ao que manda a legislação. É na LDB que está escrito que a escola poderá organizar em ciclo. É na LDB que está escrito que a escola tem que construir um projeto pedagógico. É na LDB que está escrito que tem que ter um acompanhamento de avaliação sistemática dos alunos.
É na LDB que está escrito que o docente tem que planejar, executar, avaliar. Se o teu professor não planeja, já sabe como é que tem que ser feita a averiguação. Claro que na cultura brasileira, na cultura escolar, raramente isso vai ocorrer. Esse exemplo de abrir um BO na delegacia de polícia é mais para chocar você nos seus estudos, é mais para chamar a consciência da responsabilidade social que é a escola. Você só é contratado como diretor porque você tem um papel lá na escola de fazer cumprir as leis. E as leis foram criadas pelos legisladores e não pelos educadores. E a gente às vezes esquece disso. O diretor, o professor, ele representa o poder executivo dentro da escola. Não existe no Brasil o poder executivo, legislativo, judiciário e pedagógico. Não existe um quarto poder no Brasil. Então a gente tem que estar atento a isso. Por que eu fui fazer esse parênteses? Porque a equipe da Secretaria Estadual de Educação, ao escrever os cadernos gestores, eles foram buscar na legislação os fundamentos para a prática pedagógica. Você vai encontrar mais detalhes sobre a organização desses documentos pegando o original no site da Secretaria ou indo ao seu material apostilado, ok? Parênteses à parte, mas fundamental para a compreensão do seu papel como diretor, né? E voltando ao registro do conselho de classe, que outros aspectos precisam ser previstos? Existe na escola alunos com problemas de relacionamento, professores com funcionários, com a escola. Tem que ser discutido no conselho. Existiam problemas de alunos com uso de drogas, de saúde, com baixa frequência, alunos com aulas regulares e com aulas de recuperação, alunos com problemas cognitivos na matemática, na leitura ou em outras áreas do currículo. Percebam que o rol de assuntos que você, diretor, precisa garantir nas reuniões do conselho de classe são muito além daqueles simples de ação de poder, na hora, colocar, declarar num formulário, num instrumento, as notas que um aluno ou outro tirou dentro de um conteúdo curricular. É muito maior a responsabilidade do diretor do que aquilo que realmente está dado no cotidiano. E essa ação não deve ser delegada a nenhum outro agente educativo, que é o nome mais correto para estar escrito lá. Essa é uma função que o diretor tem que pegar para si. Porque, como eu já disse, no Estado não existe o cargo de coordenador pedagógico, e sim de um professor coordenador. Então, o diretor acaba ficando como um articulador maior do processo de ensino-aprendizagem, né? Mais alguns aspectos que podem e devem ser abordados. Proposta pedagógica da escola. Determina o aluno que quer formar e o que ele espera. Determina o grau de significância dos conteúdos, as metodologias de ensino, os recursos didáticos, os processos de avaliação e, principalmente, a organização do espaço escolar e a postura daqueles que dele participam. Acompanhe de novo a leitura aí no material que você tem e olhem as palavras que eu quero destacar para você. A proposta pedagógica da escola determina o que o aluno que quer formar e o que dele se espera. Significância dos conteúdos, metodologias, recursos, processos, avaliação, espaço e postura. Essas são as palavras-chave que não podem deixar de ser encontradas nas alternativas que dizem respeito ao projeto do conselho de classe, às ações que devem ocorrer dentro do conselho de classe. Outros aspectos, quais encaminhamentos serão dados. Por quê? Porque não adianta no conselho de classe só evidenciar quais são os alunos assim, quais são os alunos assados, quais são as dificuldades. Agora, quais são as ações? Um outro papel fundamental do diretor é garantir que, de qualquer circunstância coletiva, saiam boas ações visando excelentes resultados. Portanto, o caderno gestor vai concluindo o seguinte: qual é a importância do conselho de classe? Mais do que definir sobre a promoção ou retenção de alunos, a continuidade em regime parcial ou a indicação para recuperação de ciclo, o conselho deve identificar os problemas, tanto do aluno
Grifem, escrevam essa ideia. Quanto da escola. Esta prática no conselho de classe, de identificar os problemas da escola, praticamente não ocorre. O diretor precisa garantir que ocorra. Normalmente o conselho de classe fica muito focado no indivíduo, no aluno, seja criança, jovem, adolescente, adulto. E na maioria das vezes o conselho de classe não para pensar e refletir quais são os condicionantes da escola, quais são os pontos fortes da escola, quais são os pontos fracos daquela instituição. Pontos fortes e pontos fracos em quais aspectos? Naqueles anteriores, que vou repetir alguns agora. Na organização do espaço, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Na metodologia que essa escola usa, quais são as metodologias como ponto forte, quais são as metodologias como ponto fraco. Quais são os pré-requisitos claros de objetivos de aprendizagem para cada ano e ciclo. No que essa escola tem de ponto forte, no que essa escola tem de ponto fraco. Quais são os aspectos fortes e fracos dessa escola na relação com os familiares, na relação com os alunos, nas relações interpessoais dentro da escola. Esses focos para o diretor são muito importantes. Depois você volta ao nosso material, como dizia no meu tema, volta à fita, e retoma essas ideias. Estas ideias, elas estão nos autores. Lembra que o concurso tem a parte de autores, publicações institucionais e legislação. E os autores selecionados, e você tem aí outras videoaulas sobre esses autores, que você pode também consultar, eles foram selecionados, aqueles autores, por quê? Porque aqueles autores vão reforçar as ideias que estão nos cadernos gestores, tá? Quer até dar uma dica de estudo para você, que você faz assim, ó, pega por tema. Por exemplo, metodologia de ensino, didática de ensino, que tem que estar no projeto da escola. Aí você vai lá, onde está no caderno gestor? Depois você vai lá no autor, onde é que ele fala de metodologia, e monta um pouco aí a sua resenha, o seu esquema de estudo. Isso vai ajudar muito também na hora da prova. Muito bem. Legislação. Alguns aspectos da legislação prevista no caderno, nesse volume gestor. Colegiados. Isso é um ponto crucial para o diretor. Segundo a LDB, e aí você não vai esquecer mais, né? LDB, lê. Se você não fizer, entre aspas, vamos brincar, você vai preso, não é? Olha só. É na LDB que está escrito que você tem que exercer uma gestão democrática, participativa, consultiva, interacionista, ok? Muito bem. Você quer ser o diretor autoritário? Não pode. Não pode por quê? Porque a lei te proíbe. A lei está dizendo, a ação do diretor é uma ação democrática. O caderno gestor, então, retoma o artigo 15 da legislação mais ampla do Estado e vai dizer dos colegiados. Então, você que vai decidir o uso dos recursos financeiros da escola? Claro que não. É você quem vai decidir os parâmetros do projeto curricular da escola? Claro que não. A tua ação tem que ser, palavrinha importante, colegiada, para o alcance de uma gestão democrática. Olha o que diz o artigo 15. As escolas contarão com os seguintes colegiados. 1. Conselho de escola. 2. Conselho de classe. Olha que interessante. De novo, se é lei, tem que cumprir. Não é se você quiser, você faz. Interessante, observe que na lei, o conselho de classe e série, ele não é um instrumento, de novo, só para avaliação de aluno que é retido ou não. Ele é um espaço colegiado com a tua gestão. Então, você tem que gestar como diretor em parceria. O Estado adora essa palavra, parceria, né? Então, de maneira colegiada, em parceria com o conselho de escola e com o conselho de classe e série. Qual a diferença básica de conselho de escola e conselho de classe e série? Conselho de classe e série, ele está muito mais focado no processo de ensino e aprendizagem. Com todas aquelas variáveis que já falamos nessa aula, que você pode depois voltar um pouquinho e dar uma olhadinha no material. Muito bem. Já o conselho de escola, qual é a função do conselho de escola? É decidir todas as outras questões da escola. Parte administrativa, recursos financeiros, recursos humanos, compras, por exemplo, projetos mais amplos, parcerias para projetos externos à escola,
Esse é o papel do conselho de escola. Ele é mais amplo e o conselho de classe mais voltado à aprendizagem. Toda uma questão na hora da prova, de repente expõe uma questão para você relacionar conselho de classe, conselho de escola, com as características deles. Então você está atento a essa diferenciação. Olha a seção 2. Conselhos de classe e série. Artigo 20. Os conselhos de classe e série, enquanto colegiados, responsáveis pelo processo coletivo de acompanhamento, avaliação do ensino da aprendizagem. Como ele deverá se organizar? Da seguinte maneira. Tudo baseado na legislação. Possibilitar a inter-relação, a comunicação, o trabalho coletivo entre profissionais, alunos, familiares, com a comunidade. Quem tem que participar do conselho? Os profissionais, os familiares e os alunos. Salva a proporção da idade dos alunos, mas eles precisam participar. Possibilitar debate permanente sobre o processo de ensino e aprendizagem. Favorecer a integração e sequência dos conteúdos curriculares. Orientar o processo de gestão. Gestão do quê? Do ensino. Esse é o foco principal. E os conselhos de classe e série? Artigo 21. Serão constituídos por todos os professores da mesma classe ou série. Contarão com a participação de alunos de cada classe. O que a gente menos vê na realidade do dia a dia das escolas são alunos participando do conselho de classe. Então, cuidado com a pegadinha. Pode ser que lá na hora você não assinale a frase que contempla alunos. Pode assinalar, porque no conselho tem que ter alunos. Como no dia a dia da escola é raro isso acontecer, a gente acaba achando que não precisa. De novo, é lei. Se um aluno familiar te denunciar a escola, que resolver abrir alguma ocorrência, nós estamos fora do processo da legalidade. É importante garantir alunos. Artigo 22. Os conselhos de classe e série, olha o verbo, deverão se reunir uma vez por bimestre ou quando convocados pelo diretor. Dê uma observada no nosso material, aí online, que nós destacamos deverão. Então, não é o verbo poderão. O verbo é deverão. E às vezes na hora o verbo faz toda a diferença também, né? Para a gente achar a alternativa correta. Então, é obrigatoriedade a reunião do conselho uma vez por bimestre. Outra grande polêmica, o ciclo. Não tem escapatória. Toda prova de concurso, pelo menos uma ou duas questões sobre ciclo. Uma compreensão geral. Importante, ciclo é progressão continuada. Não é promoção automática. Essa é a primeira coisa. 2. A escola tem uma função social de efetivar o ensino e a aprendizagem do aluno. O objetivo do ciclo, respeitar os ritmos individuais de aprendizagem do aluno. Então, normalmente quando aparece em concurso, o ciclo aparece com essas duas vertentes. Muito bem. O ciclo contribui com a escola para a melhoria do processo de ensinar e de aprender. O ciclo tem que implementar os mecanismos de recuperação e acompanhamento do processo de aprendizagem. Produzir material específico, porque sem material específico o ciclo não se efetiva, não se viabiliza. Tem que respeitar o ritmo individual de aprender. Tem que garantir a progressão continuada. Quero frisar aqui. Progressão continuada, respeitando o ritmo, para atingir os objetivos de cada ano do ciclo. Senão, não é ciclo. E se os alunos não estiverem conseguindo alcançar os objetivos definidos para cada ano do ciclo, eu tenho que oferecer a recuperação contínua, paralela, permanente. Porque a avaliação pressupõe que também venha a ocorrer de maneira contínua, permanente, processual e avaliativa. Volte depois um pouquinho e anote essas palavras que elas são fundamentais para compreendermos a noção e objetivo da avaliação dentro da proposta de ciclo. E no ensino médio? Como fica o conceito, o pressuposto de ciclo? Segundo o Caderno de Estudo do Estado, no ensino médio,
você pode e deve garantir, de acordo com a organização do Sistema de Ensino Estadual, a progressão parcial, em até 3 componentes, com rendimento insatisfatório, para a reorganização da classificação, quer dentro do ano, quer dentro de um ano para outro do ciclo, para ao término do ciclo poder ter a avaliação de retenção ou não de retenção dentro do próprio ciclo. Mas o mais importante para você como diretor é garantir no coletivo que esses objetivos de terminalidade estejam claros em cada ano do ciclo. Senão a avaliação ela pode ser o quê? Muito mais subjetiva do que realmente ela é. E vários autores que estão na bibliografia vão dizer que a avaliação tem que ser o quê? Formativa. Esse é o objetivo fundamental da avaliação. Avaliar não para classificar, mas para garantir a aprendizagem no contexto interno da escola, né? Nesse parágrafo terceiro, vamos observar a questão do projeto educacional, porque ele acaba dando algum início para depois um outro gestor, numa outra aula nossa, o Caderno Gestor volume 1 de 2010, que vai abordar melhor os mecanismos. Então, como que tem que ser o projeto educacional? Ele tem que garantir a avaliação institucional, aprendizagem ao longo do processo dos anos do ciclo, reforço de recuperação paralela e contínua, classificação, reclassificação, aceleração de estudos, frequência, avaliação por projeto e uma boa articulação com as famílias. Se não houver a observância desses pré-requisitos, a gente não consegue fazer avançar aquilo que está determinado na legislação para o ciclo. E aí termino reforçando, dizendo a você, volte ao caderno gestor, no seu material impresso, destaque lá na sua maneira pessoal de estudar quais são os aspectos da legislação que vão configurar, que vão concretizar os ciclos e as etapas dos velhos chamados ciclos, que muita gente até hoje ainda não compreende a importância dele. Até a próxima aula.